Deixa eu colocar aqui para isso, para gravar a nossa reuniãozinha aqui, né? Para a gente não ter problema nenhum. Então, meninos e meninas, bom dia, né? De novo para vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aí para nossa aula. E na aula de hoje nós vamos finalizar o capítulo 10, que a gente fala, né, sobre os problemas ambientais urbanos, e problemas esses, né, que nós começamos a falar na aula passada, e que assim, a gente sabe, né, que nós vivemos aí num cenário, num mundo em que as preocupações aí com o meio ambiente são cada vez maior, né? E principalmente essa preocupação nos grandes núcleos urbanos, nas grandes cidades. Foi o que a gente começou a falar na aula passada. E com razão, né? Com toda razão, óbvio, né? Que esse assunto é um assunto muito debatido, é uma grande preocupação, porque esses problemas ambientais urbanos, como a gente comentou, eles se mostram cada vez, né, cada ano que passa, né, cada vez mais expressivos. E aí, né, de acordo com o que a gente já falou na aula passada, só retomando um pouquinho, né, para a gente pegar o gancho, para a gente dar a sequência necessária. Quando a gente fala aí desses problemas urbanos, a gente tem que considerar alguns fatores, alguns aspectos, né? Principalmente para a gente entender como que o meio ambiente, como que o meio ambiente ele é afetado pela dinâmica urbana e afetado, lamentavelmente, de forma negativa. Um dos fatores, né, do meio urbano para que possa afetar de maneira negativa o meio ambiente é o próprio crescimento demográfico das cidades, né? O aumento da população. Tanto o aumento da população natural, que são aquelas pessoas, né, que já estão ali na cidade, aí tem mais nascimentos e tudo mais, a população ela tende a crescer, quanto também o crescimento das cidades por conta aí das migrações internas e externas dentro, né, de um estado, de um país, de maneira geral, né? E a gente sabe que os órgãos públicos, digamos assim, né, o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, lamentavelmente, são incapazes, são incompetentes, né, de gerenciar a cidade para que ela possa crescer e para que esse crescimento, né, esteja dentro de um planejamento estrutural capaz de absorver esse contingente de pessoas. E, obviamente, né, já que não tem essa competência, já que não tem como absorver essa, né, na verdade não é nem absorver, na verdade é que não tem um planejamento estrutural para absorver essa população, aí os problemas urbanos eles aparecem, principalmente os problemas ambientais. E quando a gente fala de problemas ambientais urbanos, nós não estamos falando de algo que seja recente, não. Na verdade, desde quando começou a Revolução Industrial no século XVIII, lá na Inglaterra, é que nós já convivemos com esses problemas urbanos. Né? Só para vocês terem uma ideia, eu até comentei com vocês na última aula, que se vocês olhassem para o horizonte da casa de vocês, vocês veriam o céu meio acinzentado, né? Parecendo uma névoa. Isso é poluição. Então, olha só, desde quando a Revolução Industrial ela começou, né, junto com a Revolução Industrial, a poluição ambiental ela começou também. Né? A poluição é por conta das fumaças das fábricas, ela já tinha começado. E aí, né, outros problemas urbanos,
eles virão a reboque disso aí. Até aqui tranquilo, para a gente poder, né, tá seguindo a nossa aula. Oi. Sim. Então, tem 2 pessoas para entrar aqui, deixa eu admitir aqui. Isso. Então, né, esses problemas urbanos que são cada vez mais visíveis na paisagem das cidades, e não somente, né, a poluição do ar, mas a poluição sonora, a poluição visual, com a poluição do ar, as chuvas ácidas, né, com as queimadas, as chuvas negras. Vocês viram que agora tem mais uma, né, mais uma chuva, é chamada chuva negra, né? Ou seja, por conta das queimadas, né, as partículas aí derivadas das queimadas ficam em suspensão no ar, e quando vem a chuva traz essas partículas, e se você colocar um balde d'água, um balde branco, né, quando estiver chovendo, você vai ver que aquela água vai estar uma água acinzentada, né? Em alguns casos, uma água bem negra mesmo, dependendo da quantidade de fuligens que estiverem em suspensão aí no ar. Um dos grandes problemas urbanos, né, que nós até comentamos também na aula passada, a partir do momento que nós vimos aquela imagem lá do aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro, e eu falei para vocês que a partir do momento que as pessoas asfaltam as ruas, e um exemplo deste, né, aqui em Belo Horizonte, porque Belo Horizonte é uma cidade que está num vale, né, então cheio de aclives aí. Então, quando chove, a tendência, né, da água é procurar o canal para ela escoar, procurar os leitos dos rios, os leitos dos córregos. Só que os rios e os córregos de Belo Horizonte, como exemplo, tá? Foram, né, ou seja, que sofreram um processo de hipermeabilização. Então, eles colocaram um asfalto aí, né, onde antes era um leito de um rio, canalizaram e colocaram asfalto em cima. O rio vai, né, a água da chuva, ela vai procurar este caminho natural e não vai encontrar. O que nós vamos ter? As enchentes, né? E as enchentes, só para vocês terem ideia, elas são um problema aí, elas são, né, um problema cada vez maior e mais comum nas grandes cidades brasileiras, tá? Aí ocorrendo principalmente por conta disso que eu acabei de falar para vocês, a hipermeabilização do solo urbano, né? Em muitos casos aí cobertos por asfalto, em outros casos por cimento. Um exemplo, a Via Expressa de Contagem, né? A Via Expressa, a linha verde também, a Via Expressa de Contagem aqui na região leste, e na região norte, a linha verde, o asfalto, na verdade, não é um asfalto, né? É uma cobertura de cimento. Isso acaba impermeabilizando o solo, e essa hipermeabilização, né? Com essa hipermeabilização, a água não consegue atingir, né, o lençol freático, não consegue, na verdade, penetrar no solo, e ela vai se acumular. E se acumulando, né, obviamente, nós vamos ter aí o fenômeno das enchentes, né? E também uma outra coisa que colabora com as enchentes nos meios urbanos, tá? São as alterações nos cursos da água. Eu comentei com vocês sobre né, dessa transformação, onde nós tínhamos o Ribeirão Arrudas, né, que não é um rio, é um Ribeirão Arrudas. Nós tínhamos o Ribeirão Arrudas, ele foi canalizado e ele foi desviado também, tá? Onde ele passava antes, eles desviaram um pouquinho o caminho dele, né? E aí, naturalmente, né, a natureza não sabe que o homem desviou. Então, a natureza ela vai agir de forma natural. E quando ela não encontra aí o seu caminho natural, né, essa água da chuva ela vai se acumular em uma determinada região, provocando os grandes alagamentos e as grandes enchentes aí das áreas urbanas, tá? Né,
e uma outra coisa que acontece também às vezes é que em algumas áreas pantanosas eles acabam aterrando. Foi o que aconteceu, né, lá no Rio de Janeiro, lá na região do Aterro do Flamengo também, né? Eles acabaram aterraram e asfaltaram as ruas lá. Ou seja, não tem para onde a água escoar. Tá? E, né, para fechar este assunto dos alagamentos ou das enchentes, aí o homem, né, o ser humano, colabora de maneira negativa para isso aí também, julgando o lixo, entupindo os bueiros. Tá? Então, entope mesmo o bueiro. E eu tenho sempre uma maneira de falar que é o seguinte: eu falo com as pessoas que aquele papel de bala que a gente joga no chão, ele entope o bueiro. Aí tem gente que fala, nossa, você tá louco? Né? Um papel de bala vai entupir o bueiro? Eu não estou falando de um papel de bala. Porque às vezes todo mundo pensa a mesma coisa. Ah, não, é só um papel de bala, não vai entupir o bueiro. Imaginem vocês, Belo Horizonte, né? Uma cidade com mais de 2 milhões com quase 2 milhões e meio de habitantes. Desses 2 milhões e meio de habitantes, lá no centro de Belo Horizonte, por dia, quase 1 milhão de pessoas passa por lá. Imagine se cada um que passa por lá, somente ali no centro de Belo Horizonte, está ali chupando uma balinha, né? Aí pega aquele seu papelzinho de bala, joga no chão e fala assim, é só um papel de bala, não vai fazer diferença nenhuma. Gente, estou falando de 1 milhão de papéis de bala. Estou dando um exemplo de papel de bala, porque tem guimba de cigarro, tem a pessoa que acabou de tomar um refrigerante, né? Joga latinha até que as pessoas recolhem, mas joga ali a garrafinha, né? A garrafa plástica. Tem gente que acabou de comer aquelas pipocas aritanas, né? Naqueles pacotes plásticos, terminou de comer a pipoca, joga o papel esse pacote no chão. Isso aí vai para os bueiros vão entupir. Entupir no bueiro, alagamento, tá? Né? Enchente. Um outro problema, né, é isso que eu estou falando para vocês, né, de estar jogando esse tipo de coisa no chão, isso é um lixo. Né? Papel de bala, guimba de cigarro, pacote pacote de pipoca, isso é lixo. Então, um outro grande problema urbano, já pegando aí o reboque dessa nossa fala, são os lixos urbanos. E, né, como nós comentamos agora há pouco, o aumento da população, né, o crescimento demográfico nas áreas urbanas provoca, com certeza, uma maior produção de lixo, especialmente, né, no que a gente chama do lixo da própria produção e do próprio consumo aí das pessoas. Então, o que acontece? Esse lixo, se ele não tiver uma destinação correta, né, não é jogando lixo na rua, né, tem que ter uma destinação correta, nós vamos ter um problema urbano muito sério. Tá? Então, os lixos urbanos, eles se tornam, sim, um grande problema para o meio ambiente em áreas urbanas. A falta de tratamento adequado do lixo urbano é um grande problema, né, porque os resíduos sólidos domésticos, eles têm que ter um tratamento adequado. Eles têm que ser despejados, né, em locais adequados. A gente não pode despejar nos lixões, porque os lixões, geralmente, né, o que acontece com o lixão é que você deposita ali o lixo residual, só que esse lixo residual ele vai criar uma água, um líquido que nós chamamos de chorume. Esse chorume é um líquido poluente e esse chorume ele vai descer para o lençol freático, poluindo o lençol freático. Tá? Esse é um grande problema. Ou, em muitos casos, né, esse chorume vai escoar, né, vai escorrer até chegar no leito de um rio ou de um córrego, né, do córrego para um rio. E chegando, né, no leito de um córrego ou de um rio, problema de água. Né, um problema aí ocasionado por conta do lixo mal condicionado, né, atingindo aí o lençol freático, atingindo o rio, onde a gente vai ter um problema muito sério também. Uma outra coisa também, a gente não deve ficar queimando lixo, né? A gente não pode
também jogar o lixo em terrenos baldios, né, em lotes vagos, o que muita gente faz também, acaba jogando lixo em lote vago. Não, lote vago não é aterro sanitário, e nós vamos falar sobre o aterro sanitário, né, daqui a pouquinho. Então, esses lixos eles acabam produzindo gases, substâncias tóxicas, né, e que, ao entrar em contato com o ambiente, obviamente, né, vão afetar as pessoas, né, e vão causar aí doenças graves, né, contaminação do ambiente. E é preciso destacar, né, em relação aos lixões, que os mais afetados, infelizmente, são as camadas mais pobres da sociedade, né, e uma camada que não dispõe de recursos financeiros para poder ter um atendimento hospitalar adequado e nem está comprando aí comprando remédio, né? Isso é um problema muito sério. E aí, né, o nosso autor ele até traz algumas soluções interessantes para que a gente possa depositar o lixo, né? No caso, ele cita a incineração do lixo, né? Como uma alternativa, o aterro sanitário como outra alternativa, a usina de compostagem também como outra alternativa e a usina de reciclagem também como uma quarta alternativa. A incineração, né, é quando você queima aquele lixo em local adequado, ok? O aterro sanitário é um processo onde o lixo que é depositado no aterro sanitário ele é controlado. Então, geralmente são empresas que fazem trabalhos, né, ambientais ligados, né, a processos de trabalhos ambientais que recolhem esse lixo e deposita esse lixo nos aterros sanitários. Então, lá é tudo controlado, né? Então, o solo ele é compactado, eles colocam, né, uma camada de digamos assim, de algumas coisas impermeáveis, né, para que o chorume não vá para o lençol freático. Eles acabam esse chorume acaba indo para tipo uma espécie de um lago, né, que eles criam para não atingir aí, né, o lençol freático. Então, assim, e aí o lixo chega, eles jogam, né, os caminhões depositam o lixo ali, eles vêm e colocam uma camada de terra. Aí chega mais lixo, vem e coloca outra camada de terra. E assim, né, eles vão fazendo isso, compactando o solo, e é uma forma, né, mais sustentável e mais inteligente, digamos assim, da gente desfazer aí do lixo. Já a usina de compostagem, né, é uma instalação que vai transformar aí o lixo orgânico. Por exemplo, o que é esse lixo orgânico? São os restos de alimentos, né, cascas, bagaços, frutas, verduras, legumes, etc. Isso aí vira composto para jardinagem, vira adubo, né, para a agricultura. E a última, né, solução para o lixo urbano é a usina de reciclagem, que o lixo ele passa a ser reciclado, ou seja, ele começa a ser reciclado dentro de casa. Então, ao invés de nós jogarmos cascas de tudo, resto de comida, junto com uma garrafinha de plástico, junto com uma latinha que a gente abriu, né, de extrato de tomate, junto com uma série de coisas, a gente separa esses materiais e a gente coloca esse material no passeio de casa separado. E aí, né, tem determinados bairros de Belo Horizonte, estou falando de Belo Horizonte, que tem a coleta seletiva do lixo. Então, eles já falam, né, para os moradores que horas que o caminhão da coleta seletiva vai passar, e aí as pessoas já colocam esse lixo já separado. E esse lixo separado, ele vai para as usinas de reciclagem, ou seja, o que é plástico vai para, né, para reciclagem do plástico, o que é metal vai para reciclagem de metal, o que é papel, papelão vai para reciclagem de papel, papelão, e assim sucessivamente. O que é vidro
vai para, né, reciclagem do vidro também. Geralmente, quem faz esse tipo de reciclagem, né, são cooperativas. Aqui em Belo Horizonte nós temos a Asmari, né, que é uma cooperativa aí dos catadores de lixo, que é um mal necessário das cidades. Então, eles fazem essa né, associação, né, de reciclagem. Então, eles fazem essa reciclagem, tá? Do lixo, do nosso lixo. Então, o ideal seria, assim, separar o lixo, né? Aquilo que pode ser reciclado numa sacolinha e aquilo que é material orgânico em outro saco de lixo, ok? Até aqui, ok? Ô, professor, eu tenho só Oi. alguns comentários. Pois não? Com relação à queima de lixo em um lugar próprio, tem como transformar essa queima de lixo em energia. Perfeita colocação, exatamente. Tá? E Tem como transformar também, assim, vira energia térmica. e também tem o negócio do lago de chorume. Uhum. Tem como transformar o chorume em gás natural. Exatamente, perfeita colocação. E é isso mesmo, tá? Então, é por isso que, por exemplo, o aterro sanitário ele é controlado, porque o chorume ele não vai virar simplesmente ali, virou o lago de chorume, ficou ali, não, não. Ali eles vão fazer um trabalho com ele, né, para que ele possa, para que aquele líquido possa ser, possa voltar para a natureza da forma que tenha menos impacto nocivo à saúde do ser humano. Então, uma das formas, exatamente, né? Porque ele é muito rico, né? Ele vira uma espécie de, se não me engano, é gás metano, se não me falha a memória, tá? Ele vira metano. Tanto é, gente, que nos lixões, né, que não tem todo este controle, e muitas vezes a gente vê em lixões explosões. A gente vê até pegando fogo em alguns casos também. Por quê? Né? Esse material é um material, assim, é um combustível. É um combustível. Tá? Então, obviamente que nestas áreas, né, nesse aterro sanitário, como eu falei para vocês, como algo controlado, eles conseguem controlar desde a hora que o lixo chega até, né, o produto final, digamos assim, que seja o gás. Ok? Muito obrigado pelas suas considerações aqui. Isso mesmo, sinal de que está prestando bastante atenção mesmo. Um outro problema que nós vamos ter, né, se alguém quiser fazer um comentário, gente, fique à vontade, tá? Outros problemas que nós vamos ter é o seguinte, né, já que a gente está falando de lixo, vamos falar do esgoto. O despejo de esgoto nos rios e nos canais, né, nos córregos. Esse crescimento desordenado da população, né, e a falta de uma estrutura urbana nas cidades, e a falta também de um planejamento em relação ao saneamento básico, faz com que o esgoto seja despejado dentro dos rios, dentro dos córregos, sem controle. Né? Ou seja, isso ocasiona esse descontrole, um controle sistemático mesmo do esgoto sanitário, tanto o esgoto doméstico quanto o esgoto industrial. Semana passada, lá em São Paulo, eles mostraram o rio Tietê coberto por uma espuma. Aí o pessoal, né, lógico que o pessoal já pesquisou isso há alguns anos atrás, e o pessoal, esses dias para trás, estava comentando sobre isso. Nossa, o rio Tietê está com espuma, que espuma é essa? Aí aquilo ali, nada mais, nada menos do que despejo, né, de poluentes, principalmente industrial, no rio Tietê, que já é poluído, né? Já é um rio poluído. O mesmo caso aqui do nosso chamado Rio Arrudas, que não é um rio, é um Ribeirão Arrudas. Então, praticamente toda a água, né, do esgotamento sanitário de Belo Horizonte vai para lá. Nós temos lá na Lagoa da Pampulha, na verdade, a Prefeitura de Belo Horizonte, assim como a Prefeitura de Contagem, estão com um planejamento aí para tirar o esgotamento sanitário
que deságua na Lagoa da Pampulha. Mas a Lagoa da Pampulha também recebia, né, até algum tempo atrás, praticamente todo o esgoto aí né, daquela região ali de Contagem que faz, né, que está na área conurbada com Belo Horizonte, e daquelas regiões ali ao redor da Pampulha. Não estou falando ao redor da Lagoa da Pampulha, não, do bairro Pampulha, Pampulha, Nova Pampulha, e por aí vai. Então, isso aí, obviamente, afeta o ecossistema aquático, né? Aumenta a poluição e a contaminação da água, proliferação de doenças, né? E outra coisa também, isso aí vai impactar em quê? Em menor disponibilidade de água doce, né, para o nosso consumo. Uma outra poluição que nós temos nas áreas urbanas é a poluição sonora, né? Devido à grande quantidade de automóveis, né, aí nos centros urbanos, a poluição sonora ela tem aumentado muito mesmo. E principalmente esses carros que passam aí com os batidões, né? Isso, gente, é poluição sonora, tá? Além, né, não é somente os veículos, não. A poluição sonora também, ela se dá pela construção civil, aqueles bate-estacas da construção civil, né? Fábricas com seus apitos, né, com os barulhos ensurdecedores, e entre outros fatores também que acabam ocasionando o que nós chamamos, né, distúrbios aí, né? Pode ocasionar distúrbio mental, né? Pode ocasionar um aumento significativo do nível de estresse, e o estresse, ele é sim um dos problemas, né, do nosso século XXI. Tá? E, obviamente, que a poluição sonora ela vai causar problemas auditivos. Então, galera, dica do Anderson aqui, até para vocês não terem problemas auditivos. Já deixem aí, né, obviamente, o barulho pelo barulho da cidade. Não fiquem utilizando fones de ouvido com volume alto, por favor, tá? Um outro problema que eu iniciei falando para vocês é a emissão de gases, né? Os gases que são aí despejados na atmosfera. Graças a Deus que as fábricas hoje elas são obrigadas a colocarem um filtro, né, para minimizar o impacto do lançamento desses gases na atmosfera. Mas isso é algo recente, né? Então, até o final do século XX aí, essa poluição pela emissão de gases era muito grande, tá? Então, assim, e essa poluição, obviamente, ela vai causar problemas muito sérios, tanto urbanos quanto, de uma maneira geral, na atmosfera do planeta. Tá? Aí a gente volta no início da aula da segunda-feira, né? Os problemas que vão atingir aí o clima do nosso planeta, tá? Os problemas climáticos. Essa emissão de gases, ela provoca também, né? Óbvio, né? Que vai aumentar a emissão de gás carbônico no ar, vai provocar as chuvas ácidas nas cidades, vai aumentar as ilhas de calor, né? Também aí nas cidades, ok? E o que na verdade é essa chuva ácida, né? A chuva ácida ela vai ocorrer geralmente quando a atmosfera tem um número muito grande de poluentes, né? Por exemplo, enxofre, nitrogênio, ok? E aí, né, principalmente enxofre e nitrogênio. Então, em contato com o hidrogênio, que vai formar, né, vapor, né, o hidrogênio em forma de vapor, isso aí vai formar um ácido. Eu não tenho certeza do nome, eu não sei se é ácido nítrico ou nitroso, alguma coisa assim. E um outro ácido também, que é o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico eu tenho certeza. Mas o outro ácido, eu não sei se é nítrico ou nitroso, depois podiam até olhar com a professora de química, tá? Eu não tenho certeza. É o tal do HNO3. Né? E o ácido sulfúrico é o famoso H2SO4. Então, são dois compostos que ficam aí, né, em suspensão no ar, e quando a chuva, né, quando tem aí a formação de chuva, então ela desce com esses ácidos, né, para o solo, ok? E é um grande problema aí para o meio ambiente, né, porque vai alterar consideravelmente o pH das águas. Tá? Já as ilhas de calor,
né? É uma anomalia que ocorre, né? Principalmente nós estamos sentindo essa ilha do calor, essas ilhas de calor agora com esse calorão que nos atingiu esses dias, né? Quando a temperatura em determinadas regiões aí, né, os centros urbanos, fica muito maior do que a temperatura das regiões periféricas. Então, por exemplo, aqui o centro de Belo Horizonte é mais quente do que as regiões, né, mais periféricas. Por exemplo, né, a região da Pampulha é mais fresca do que o centro de Belo Horizonte, ok? E, obviamente, que isso aí vai acontecer devido a diversos outros fatores também, como a poluição atmosférica, a densidade demográfica, a pavimentação das ruas, a diminuição da área verde, que é um problema muito sério também, a construção de prédios, como nós já falamos também, né, na aula passada, a tal da verticalização, né, porque os prédios acabam barrando, né, a passagem do vento, e o vento, né, que é o responsável por estar empurrando aí, né, essa, digamos assim, aquele calorão, né, que está numa determinada região. Então, o vento que é o responsável por expandir esse vento. Bom, né, outros fatores também que vão contribuir, certamente, a quantidade de veículos, né, nos centros urbanos, enfim, né, é isso aí que eu tinha que comentar com vocês neste momento aí sobre os problemas urbanos, tá? Aí, galera, vocês têm algum questionamento, né? Alguma contribuição? Professor, o Oi. senhor vê outra alternativa para um controle do lixo a não ser o tratamento dele? Na verdade, como eu acabei de falar para vocês, né? Este realmente é um grande problema dos grandes centros. Na verdade, o ideal para o lixo seria a reciclagem mesmo, tá? Seriam as usinas a reciclagem nessas duas usinas que eu citei para vocês, na usina de compostagem e na usina de reciclagem, tá? Então, o destino do lixo tem que ser esse. Lembrando, gente, que nós temos um outro tipo de lixo também, que eu não comentei com vocês, que é o lixo hospitalar, tá? Então, nós temos o lixo doméstico, o lixo industrial e o lixo hospitalar. O lixo hospitalar, ele tem um destino correto. Mais vez ou outra, a gente vê esse lixo hospitalar sendo despejado nos grandes lixões. Isso não pode, isso é um crime ambiental. Então, né, na minha singela e humilde opinião, como você pediu, o modelo, né, o melhor modelo atual, exatamente este. O lixo hospitalar destinado para usina, né, para os próprios locais, né, de destinação desse lixo hospitalar. O lixo doméstico, a gente fazendo aí uma campanha mesmo, né, para que a população possa separar o lixo orgânico daquilo que pode ser reciclado, e as prefeituras, né, dos municípios fazendo o seguinte, fazendo realmente uma coleta desse lixo, né, o que é o lixo o lixo orgânico, sendo destinado para as usinas de compostagem, e o que é o lixo reciclado para as usinas de reciclagem. Tá? Esse é o meio mais inteligente para a destinação do lixo urbano. Te respondi? Respondeu, professor. Obrigado. Mais algum outro questionamento, galera? Alguma outra participação? Né? Então, assim, e aí, gente, olha, foi o que eu falei na aula que antecedeu aí, o Se Liga que vocês fizeram, né? Quando vocês buscaram a solução para as cidades, como cidades inteligentes ou ecocidades, né? Esses problemas urbanos, quem vai ter que solucionar serão vocês. Vocês é que estão saindo aí, né, do ensino básico, indo para as faculdades, virando aí os próximos engenheiros,
né, os próximos ambientalistas. Então, os próximos e as próximas, né, óbvio, prefeitos, vereadores, vereadoras, deputados, deputadas, quiçá, né, presidentes aí do nosso país. Então, o destino da humanidade está nas mãos de vocês. Então, que vocês façam, né, da melhor maneira possível e da maneira mais sustentável possível também. Tá? Então, quando eu olho para vocês aqui, né, na fotinha de cada um, eu vejo exatamente o futuro da nossa cidade, o futuro do nosso país, né, em cada rostinho que eu visualizo aqui, ok? Meninos e meninas, né, a nossa primeira aula ela se encerra por aqui, tá? E 11 horas nós nos encontramos, se Deus quiser, tá bom? Um beijo, um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até daqui a pouquinho. Tchau. Tchau, Até. com Deus. Tchau, tchau, Lucas. Tchau, professor. Tchau, tchau, com Deus. Professor. Um abraço. Foi ótimo estarmos por aqui. Tchau.